O ministro da Justiça é contra a segurança pública. Senhoras e senhores, muito obrigado. Temos duas grandes vitórias para comemorar. 137 assinaturas. Muito obrigado. O Lula está colocando o Brasil aliado aos principais governos corruptos do mundo. O Lula está colocando o Brasil aliado com os principais governos de ditadura do mundo. O Lula está colocando o Brasil... Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Senhor presidente, comemoramos mais uma vitória. Ontem no Senado alcançamos a aprovação do fim das saidinhas temporárias. Além do fim das saidinhas temporárias, também comemoramos 137 assinaturas no pedido de impeachment do presidente Lula. Que grande momento na história, um recorde na história da Câmara dos Deputados. Um recorde brasileiro, um recorde do bem. Eu faço questão de chamar o Guinness e deixar claro que o presidente Lula é o campeão. Pela primeira vez, a gente pode dizer que ele está à frente de algo positivo. O recorde no número de assinaturas do seu pedido de impeachment. Então, essa foi uma das vitórias. A segunda vitória foi o fim das saidinhas temporárias. Como delegado de polícia, posso dar aqui o meu testemunho profissional sobre as saidinhas temporárias. Servem para quê? Para que o ladrão não volte para a cadeia e servem para que mais crimes sejam cometidos durante esse período. Só para isso é o único objetivo de uma saidinha temporária. Ladrão tem que ficar na cadeia, regime fechado, criar desestímulo à prática do crime. No Brasil vale a pena ser criminoso, vale a pena ser bandido. Então ontem demos um passo significativo no fim das saidinhas temporárias. Claro que ainda deve voltar para a Câmara dos Deputados para que nós opinamos sobre as mudanças que foram realizadas no Senado, e também vai depois a sanção do Lula, que Lewandowski, o ministro da Justiça, já disse que não é uma boa ideia. Então, quer dizer, a gente tem um ministro da Justiça que acha que não é uma boa ideia promover mais segurança pública no Brasil, porque é uma questão de números. Se durante a saidinha temporária você tem criminosos a mais nas ruas, só no estado de São Paulo são mais de 30 mil presos. Só no estado de São Paulo. Então, se temos mais presos e mais crimes por uma medida que pode ser revogada pelo Parlamento brasileiro, se o ministro da Justiça é contrário, então, por óbvio, por lógica, A mais B, o ministro da Justiça é contra a segurança pública. Senhoras e senhores, muito obrigado. Temos duas grandes vitórias para comemorar. 137 assinaturas. Muito obrigado. É que existe em Mato Grosso, no momento, uma operação chamada Operação Espelho. A Operação Espelho é de enojar a qualquer um cidadão brasileiro. Na Operação Espelho, em conversas de WhatsApp, foi possível identificar a conversa de médicos que trabalhavam numa empresa terceirizada de UTI durante o período de Covid, aonde esses médicos, senhor presidente, pasmem, confessam no grupo de WhatsApp que pegavam pessoas de rua para lotar o leito de UTI e ganhar mais dinheiro com UTI durante a pandemia. Pegavam pacientes que nem estavam doentes para lotar o leito de UTI, passar os dados de que os leitos de UTI durante o período da pandemia estavam lotados, hiperflacionar o preço de serviço de terceirizada, numa formação de cartel com diversas outras empresas de UTI, loteando o estado de Mato Grosso, diversas cidades onde
as UTIs eram parceladas, loteadas entre essas empresas, e dentro de um esquema de cartel, proporcionaram mortes e desvio de dinheiro público. É lamentável que essas pessoas possam destruir, possam prejudicar e muito a saúde pública do nosso país. Quero dizer que estamos também cobrando um posicionamento forte do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, sobre esses profissionais que se dizem médicos e que usaram da saúde pública, usaram da pandemia para desviar o dinheiro público, para lotar leitos de UTI, para evitar o atendimento ao paciente realmente que estava precisando do tratamento e que causou mortes. Parte da frase está dizendo o seguinte, no comentário, está dizendo que eles pegaram um paciente de rua e ocuparam 10 leitos de UTI. Isso não pode continuar acontecendo. É urgente que precisamos da transparência dos leitos de UTI. Precisa ser transparente a ocupação dos leitos de UTI, da saúde pública, para que nós possamos monitorar essa questão do desvio do dinheiro público. Por fim, o terceiro e último assunto do qual eu pretendo falar é esse absurdo desse posicionamento do Lula. Se fosse o Bolsonaro dizendo a mesma coisa que o Lula disse, não haveria silêncio nessa casa. Se fosse o Bolsonaro com o posicionamento que o Lula teve, não haveria silêncio. O Lula está colocando o Brasil aliado aos principais governos corruptos do mundo. O Lula está colocando o Brasil aliado com os principais governos de ditadura do mundo. O Lula está colocando o Brasil na lata de lixo. Não podemos aceitar esse comportamento. O que o Lula faz, de fato, é a pior crise internacional que o Brasil viveu nos últimos 20 anos. Por muito menos do que isso, estão usando para colocar o Bolsonaro inelegível, falando que ele reuniu, só por ter reunido com o pessoal do Iguatemi. Agora o Lula cria uma crise internacional para o nosso país, que tem memória pacificadora, que menospreza, o Lula menospreza qualquer sentimento ao povo judeu. O Lula manifesta apoio e recebe apoio dos terroristas do Hamas. Tem um projeto meu aqui nessa Câmara, que precisa das assinaturas dos deputados, que criminaliza a manifestação de apoio ao Hamas. Eu quero pedir aos deputados, assinem um projeto que criminaliza a manifestação de apoio ao Hamas. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar que o nosso país tenha como o produtor rural taxado de fascista. E temos pessoas com atitude antissemita, pessoas com atitude do fascismo, dominando o governo do país. Não podemos aceitar. Precisamos de uma atitude da Câmara Federal. Meu nome é Abílio.